Pai, Senhor, Deus. Glória a Deus. Abram, por favor, a Bíblia de vocês no livro do profeta Jeremias, no seu capítulo 4, no versículo 4, somente. Quero louvar a Deus por mais essa oportunidade, aos pastores pela confiança. E a minha oração é que o Senhor continue falando aos nossos corações, amém? Quem achou diz amém? Todos acharam? Pronto. Diz assim a palavra do Senhor. Bem perto. Deixem-se circuncidar para o Senhor. Circuncidem o seu coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo, por causa da maldade do que vocês fazem, e queime, sem que haja quem o possa apagar, e você seja glorificando o nome do Senhor. Eu sei que hoje é o culto da família, mas eu perguntei para o pastor se ele queria que pregasse um tempo, e ele disse: filhota, pode ficar à vontade, não é para pregar um tema. Então eu entendi que aquilo que o Senhor havia falado no meu coração é aquilo que Ele tinha reservado para hoje. Talvez vocês não vão dar muito glória a Deus, não vai ser uma palavra de muito aleluia, de muito pular, mas eu creio que o Senhor tem algo para as nossas vidas. Amém? Para que a gente possa entender o que Deus quer falar conosco através desse versículo, nós vamos precisar voltar ao capítulo 1 de Jeremias, vamos entender o contexto de tudo isso. E a gente sabe que Jeremias, ele era filho de Ilquias, nasceu em Anatote, uma residência de sacerdotes. Jeremias, ele cresceu em um lar obediente, temente a Deus. Seu pai Ilquias, ele servia como sacerdote, e também era esperado que Jeremias fizesse o mesmo, que ele servisse no altar do Senhor como seu pai. Porém, o que Deus tinha reservado para Jeremias era muito diferente. O que Deus tinha para Jeremias já estava determinado antes mesmo dele nascer, porque Deus já sabia o que Jeremias iria ser antes mesmo dele ser gerado no ventre da sua mãe. E eu já quero deixar uma palavra para o seu coração, porque não adianta as pessoas querendo determinar quem é que você vai ser, porque quem diz quem é que você vai ser é o Senhor, porque antes mesmo de você nascer, Ele já tinha determinado quem você seria, Ele já sabia o que você iria fazer, Ele já tinha determinado pelos céus quem você iria ser. E muitas vezes o ser humano, ele quer determinar, ele quer entrar em uma rota de tudo programado, de tudo certinho, porque era previsto, era aquilo que era esperado. Jeremias, ele vai servir que nem um pai. Mas aí o Senhor, ele vem quebrando todos os protocolos, ele vem dizendo: não, Jeremias, você não vai ser sacerdote, você vai ser profeta. Jeremias, ele tinha aproximadamente entre 20 e 23 anos quando o Senhor o chama. E qual foi o chamado de Jeremias? Nós vamos ver lá no versículo 5 do capítulo 1, dizendo: antes de formá-lo no ventre materno eu já o conhecia, e antes de você nascer eu consagrei e constituí profeta às nações. Jeremias, quando escuta o chamado de Deus, a primeira coisa que ele diz para o Senhor é: Deus, eu não sei como falar, eu não passo de uma criança. Em outras palavras, Jeremias, ele está dizendo: Senhor, eu não tenho capacidade, Senhor, isso não é para mim, Senhor, é muito para mim, Senhor, o chamado é muito grande para mim, Senhor, eu não estou preparado, Senhor, coloca outra pessoa no meu lugar, Senhor, eu não vou conseguir. Era o que Jeremias estava dizendo, em outras palavras, para o Senhor. Só que o que Jeremias ainda não tinha entendido é que Deus já tinha determinado quem ele seria, e que antes dele ser formado no ventre materno, Deus já o conhecia. Então nada do que ele dissesse iria fazer Deus mudar de ideia. Nada do que ele falasse iria fazer Deus voltar atrás, porque Deus conhecia Jeremias antes dele nascer. Deus sabia das suas limitações, Deus sabia das suas dificuldades, Deus sabia dos seus feitos, e Ele não chamou Jeremias por engano. E talvez você tenha entrado aqui nesta noite que nem Jeremias, dizendo: Senhor, é muito para mim, Senhor, eu não tenho capacidade, Senhor, o chamado é grande, Senhor, eu não vou conseguir
conseguir, Senhor, eu estou perdendo, Senhor, não é para mim. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer, Ele não te chamou por engano. Ele não te escolheu por engano. Deus não é irresponsável. Ele sabia que você era quando Ele te escolheu. Ele sabia que você era quando Ele te chamou. Ele tinha ciência das suas limitações. Ele sabia dos seus medos. Ele sabia das suas dificuldades. Deus não é pego de surpresa. Deus não é pego de surpresa. Então pare de dizer que você não é capaz. Pare de dizer que você não consegue. Pare de querer questionar como Deus te vê, porque Ele te vê diferente. Ah, Senhor, mas eu sou limitado, Ele sabe. Ah, Senhor, eu não, Ele sabe. Ah, Senhor, eu estou com medo, Ele sabe. Ele tem ciência disso. Ele tanto sabe que Jeremias ele estava com medo, sim. E era justo que Jeremias estivesse com medo, até porque o seu chamado era árduo. O seu chamado não era fácil, porque Jeremias tinha que pregar para uma nação, para um povo de um coração endurecido. Se formos analisar, se porventura Jeremias, se o Senhor chegasse para Jeremias e dissesse: Jeremias, você tem o direito de escolher entre ser sacerdote e ser profeta, eu acredito que Jeremias escolheria ser sacerdote. Porque ser profeta naquela época era pedir para morrer, irmãos. O cenário era um cenário de apostasia, de frieza, de declínio espiritual, de desobediência. As leis de Moisés eram desprezadas. O povo estava distante do Senhor. Era um povo de coração duro, rebelde, frio, que estava distante de Deus. Esse era o cenário que Jeremias se encontrava. Então, por que não temer? Só que Deus ele vem trazendo para Jeremias uma palavra de consolo. Ele diz: Jeremias, não temas. Não tenha medo, Jeremias, porque eu estou com você. Não tenha medo, Jeremias, porque eu vou livrá-lo, assim diz o Senhor. Porque, irmão Deus, quando Ele chama alguém, quando Ele vocaciona alguém, quando Ele coloca alguém para um campo de batalha, Ele não chama, pega, larga e deixa, Ele chama e vai junto. Ele chama e vai junto com a pessoa, Ele pega pela mão, Ele caminha junto, Ele anda lado a lado, porque Deus não só é igual a nós. Deus, quando Ele chama, Ele diz: você não vai só, eu vou estar com você. Não precisa você temer, porque eu estou aqui para livrar. O Senhor, Ele cuida, Ele livra, Ele zela, Ele dá livramento. E o Senhor me trouxe aqui para dizer: não temas, porque o Senhor é contigo. Eu sei que as lutas estão grandes, eu sei que a batalha é gigantesca, eu sei que o peso do chamado é grande, mas não temas, porque o Senhor está contigo para livrar. O Senhor não te chamou para esse campo para te largar só. Ele não é irresponsável. Ele está dizendo: eu estou segurando a tua mão, eu estou caminhando contigo, eu estou andando contigo, eu estou te dando direção, eu estou te cercando, eu estou te cumprindo, eu estou te guardando, eu estou te livrando, porque eu sou o Senhor do livramento. Jeremias, o Senhor ainda completa de Jeremias: para onde eu o enviar, você irá, e o que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, Jeremias. Olha, Jeremias, e para você saiba, para que você saiba que eu sou contigo, o que você vai falar não vai vir de ti. Eis que hoje eu toco nos seus lábios e coloco as minhas palavras na sua boca. E eu fico impactada com isso, porque, Jeremias, quando Deus chama, Ele faz por completo. Ele caminha junto, Ele dá livramento, e Ele se coloca numa posição de frente de batalha. Ele diz: deixa comigo que eu estou aqui. Pode deixar comigo que eu estou à frente. Não se preocupa, não, que as palavras são minhas, elas não são suas. Pode deixar comigo que sou eu que falo por ti. Eu só quero os seus lábios para usar no meio do meu corpo, mas as palavras são minhas. Irmãos, e Deus falou algo muito forte ao meu coração sobre isso. Porque quando Deus, irmãos, nos chama, não é para falar o que a gente quer, mas é para falar o que Deus manda. E tem muita gente com medo, deixando de falar o que Deus quer, por medo de pessoas que o Senhor me trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu não te chamei para falar o que você quer, eu te chamei para falar o que eu coloquei na sua boca. Então pare de temer, porque eu sou o Senhor que te dou livramento. Tem muita gente com medo de fazer o que Deus manda, com medo do que
os outros vão dizer, com medo do que os outros vão pensar, com medo de ser rejeitado, com medo de ser açoitado, com medo de ter pessoas virando as costas. São muitos altares com pessoas com medo de pregar a verdade. E a palavra não é da pessoa, foi Deus que colocou. E eu não entendo porque tem tanta gente com medo. Se você for ler o contexto de Jeremias, você acha que Jeremias sofreu pouco? Aquele homem foi desprezado, chicoteado, desejaram a morte, ficou sozinho, proibido de casar, não teve escolha, mas ele não teve medo, ele abriu a boca, ele declarou. A gente precisa entender, Edinaldo, que a nossa boca não é para a glória do homem, é para glorificar o nome do Senhor. A igreja do Senhor, o povo de Deus, precisa despertar com relação a isso. Nós não precisamos temer, porque o que sai da nossa boca não vem de Deus, não vem da terra, vem dos céus. E o Senhor, Ele garante. Mas para que Jeremias? Para que Deus constituiu Jeremias profeta das nações? A Bíblia diz que foi para arrancar e derrubar, ou seja, pregar contra o pecado, destruir e arruinar, mensagem relativa ao juízo, edificar e plantar, é uma mensagem de esperança, de renovação, porque nunca foi do desejo do coração de Deus destruir a nação, matar ninguém, que o povo dele sofresse. O que Deus queria era que o seu povo se voltasse para Ele de todo o coração. Mas o problema é que o povo estava resistente. O povo estava com o seu coração duro. Nós vamos ver, em alguns versículos, Deus chega a perguntar: que injustiça os pais de vocês acharam em mim, para que se afastassem de mim, seguindo os ídolos, sem valor, e se tornando eles mesmos sem valor. Ele se compara, ele diz: até as outras nações não trocam seus deuses, mesmo não sendo deuses de verdade, mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito nenhum. Salmo 106:20 diz: trocaram a glória deles por uma imagem de boi que come capim. Jeremias, ele ainda completa dizendo: dizem um pedaço de madeira, você é meu pai, a pedra você me deu a luz, viraram as costas para mim, não o rosto, esqueceram de mim por dias sem fim. Tudo que Deus queria era que houvesse arrependimento verdadeiro, gente. Era que reconhecessem que transgrediram contra Ele. Tudo que Deus queria era uma verdade de coração. Mas ao invés disso, tentaram enganar a Deus, fingindo arrependimento, só que não, ninguém engana a Deus. Nós vamos ver no capítulo 30. No versículo 10, no capítulo 3, dizendo: a traiçoeira juntada voltou para mim de todo o coração, mas fingidamente, diz o Senhor. Só que, como eu disse, não tem como enganar a Deus, irmãos. Não tem como achá-lo se ele não for buscado de todo o coração, com verdade e sinceridade. Nós podemos enganar ao homem, mas ao Senhor não. Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, e só assim eu me farei achado de vós. Não é de qualquer jeito, é de todo o coração. Mas aquele povo estava buscando a Deus fingidamente. Aquele povo estava buscando a Deus sem verdade, sem sinceridade, com maquiagem. Aquele povo estava buscando a Deus sem arrependimento sincero e genuíno. E achavam que estavam enganando. Só que quem é que engana a Deus, irmãos? Se a gente pecar contra o homem, o Senhor é o nosso juiz, mas se a gente pecar contra Ele, quem será o nosso juiz? Quem será? Aquele povo precisava tirar a dureza que estava em seu coração. Só que eles estavam tão cheios de si. Eles estavam sentindo o dom da verdade.
reconhecer o estado que eles se encontravam. Eles não conseguiam reconhecer que eles não estavam sendo verdadeiros, que não havia verdade no que eles faziam. Não havia reconhecimento genuíno. E quando a gente chega no capítulo 4, nós vamos ver uma convocação de Deus para Israel. Ele diz: ó Israel, se vocês não voltar, volte para mim. Joguem seus ídolos fora. Removem essas abominações diante de mim. Acabem com eles e sejam fiéis a mim. Só assim vocês não andarão sem mim. Porque não tem como andar com Deus e querem andar com o mundo. Não tem como servir a Deus carregando deuses, carregando ídolos em seu coração. Não tem como servir a dois senhores. Ou você serve ao mundo ou você serve ao Senhor. E Ele está dizendo: ó Israel, se tiver que voltar, volte para mim. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você reconhecer. Ainda dá tempo de se arrepender. E no versículo 4, o versículo que nós acabamos de ler, que diz: deixe circuncidar para o Senhor, circuncidem o seu coração. Se a gente for lá em Gênesis, no capítulo 17, do versículo 10 ao 11, nós vamos entender o que significava esse circuncidar naquele tempo. Os homens, eles tinham que fazer uma cirurgia no prepúcio, nos órgãos genitais, no órgão genital do homem. E isso significaria uma aliança entre Deus e aquele povo. Essa circuncidação, ela se daria onde eles teriam que arrancar uma pelezinha da glândula do homem. Era como se o homem tivesse que fazer uma pequena cirurgia, uma pequena operação, sem anestesia, sem nada. Passaria a faca ali no órgão genital do homem. Isso era um reconhecimento, dizendo: ó, esse povo pertence a mim. Esse povo não pertence a mim. Era um sinal de aliança, era um sinal de reconhecimento do povo que servia a Deus. Só que aí, quando chegamos agora no capítulo 4, no versículo 4, nós vamos ver Deus dizendo: circuncidem o seu coração. E aqui eu não estou querendo tirar a lei, não é isso. Mas eu quero dizer o seguinte: é Deus dizendo: arranquem a pele do prepúcio do seu coração. Porque não adianta fazer cirurgia externamente quando internamente está sujo. É Deus dizendo: ao invés de você operar externamente, faz uma operação no seu coração. Eu quero que você arranque a pele, a farsa, o fingimento, a rebeldia, a teimosia, a idolatria, a frieza que está no seu coração. Porque essa é a verdadeira circuncisão para o Senhor. Tudo que Deus buscava para aquele povo era um arrependimento sincero. Eles estavam presos em algo físico, quando na verdade o que Deus estava falando era de algo poderoso e espiritual. Deus está dizendo: arranca toda a face, tira todo esse engano, se analisa, olha como você está dentro. Porque não adianta operar, meus irmãos, no exterior, quando na verdade o interior está danificado. Não adianta mostrar que serve a Deus por fora, quando na verdade por dentro não há verdade. Não adianta.
Deus amava aquele povo, Deus amava aquela nação. Ele tanto amava que ele diz: eu só quero a verdade. Eu só quero o seu tipo de verdade. Eu só quero palavras sinceras. Eu só quero uma entrega genuína, transparente. Para de querer ser o que você não é. Parece que eu não te conheço. Para de querer mostrar uma verdade que não há, quando eu sei que por dentro está podre. Quando eu sei que por dentro está quebrado. Só precisando de mim para poder trabalhar. Mas nós estamos tão cheios de nós mesmos que nós não queremos nos deixar ser quebrados pelo Senhor. Parece até ser vergonhoso. Parece uma vergonha de nós a gente dobrar o nosso joelho e dizer: Senhor, eu não estou bem. Senhor, eu não estou tendo forças. Senhor, eu estou fraco, eu estou fraca. Senhor, eu estou me distanciando. Senhor, me socorre. Senhor, me arrependo. Nós temos dificuldade de pedir perdão ao Senhor. E aí na hora da dor a gente clama. A gente diz: Senhor, onde tu estás? Aí o Senhor diz: cadê os teus deuses? Cadê aqueles ídolos que você tem levantado? Eles não te ajudam. Eles não te socorrem neste momento. Aquele povo era desonesto. Usavam as palavras corretas, mas não faziam de coração. Oravam ao Deus verdadeiro, mas não abandonavam os seus ídolos. Quando a gente lê Deuteronômio, capítulo 10, versículo 16, diz: circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz, ou seja, deixem de ser obstinados, deixem de ser teimosos. Romanos, Paulo escreve aos Romanos dizendo no seu capítulo 2, no versículo 28 e 29, diz: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão ao que é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Paulo estava dizendo: vocês se acham que são melhores do que os gentios? Mas olhem para vocês. Quando a gente vai lá em Romanos, no capítulo 2, versículo 21, olha o que a Bíblia diz. Pois bem, se você ensina a outros, por que não ensina a si mesmo? Diz a outros que não roubem, mas você mesmo rouba. Afirma que é errado cometer adultério, mas você mesmo adultera. Condena a idolatria, mas rouba objetos dos templos. Você que tanto se orgulha de conhecer a lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei. Não é de admirar que as escrituras digam: os gentios blasfemam o nome do Senhor por causa de vocês. Paulo está dizendo: vocês acreditam mesmo que tudo está em um ritual físico? É tudo que o Senhor busca, um ritual físico? Sério? Que vocês acreditam que é isso que o Senhor está querendo? Só um ritual? Só um ritual? Se vocês não praticam a lei, a circuncisão que vocês fizeram não tem valor nenhum. Porque até o circunciso se torna incircunciso diante de Deus. Se não há transformação interior, não há aprovação de
Porque não adianta a gente querer usar a lei ao nosso favor quando a gente nem usa ela de verdade. Não adianta querer usar a lei, a palavra de Deus. Não adianta querer usar para o outro, quando na verdade você não olha nem para si, Daniel. Não tem como, irmão, ter a aprovação de Deus se não tiver uma transformação sincera, se não tiver uma conversão sincera, se não tiver uma entrega sincera, se o nosso coração estiver derramado diante do Senhor. Tudo isso eu só quero dizer uma coisa: Deus não quer muito de nós. Isso aqui, irmãos, não é para bater em ninguém em nome de Jesus, porque eu fui a primeira a apanhar. Tem dias que eu não consigo sair só desse versículo aqui, porque para mim eu não precisava nem entrar no contexto da história, só de ler esse versículo aqui eu já tinha apanhado e para mim eu já virava crente de verdade. Eu nem precisava de todo esse contexto, porque Deus já me bateu só com esse versículo. Mas é para dizer para mim, para você, o Senhor não quer muito não, irmãos. Ele só quer verdade. Ele só quer transparência. Ele só quer arrependimento. Ele quer o meu e o seu coração. Ele quer uma entrega genuína. Estamos entrando e saindo da casa do Senhor. Estamos entrando e saindo da presença e ainda não entendemos o que Deus quer. Não estamos compreendendo que não adianta querer a aprovação de Deus se não há transformação interna de verdade. Não tem como, irmão, porque Deus ele sonda o coração. Ele sabe. Ele sabe o que tem dentro do coração de Jéssica agora. Ele sabe como estava a Jéssica hoje, ontem. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe quem é Luciano. Ele sabe quem é Agenor. Ele sabe quem é Rafael. Ele sabe. Isaías 29:13 diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que eles me prestam é feita apenas de mandamentos ensinados por homens. E eu queria trazer para vocês aqui, irmãos, os perigos. Existem perigos de um coração que não é transformado por Deus. Um coração, irmãos, que não é transformado por Deus de verdade, ele leva à desobediência. Em 1 Samuel capítulo 15, nós vamos ver quando Samuel dá uma ordem para Saul. Ele diz: Saul, vá até os amalequitas, mate tudo, mate o rei, mate tudo, não traga nada. Não traga espólio, não traga boi, não traga nada. Eu não quero que você traga nada. Essa é a ordem do Senhor para você. Mate todo mundo, não deixe ninguém vivo. Sabe o que é que Saul faz? Saul desobedece. Ele traz o rei, Agag com eles, traz boi, traz tudo que há de melhor. Porque quando não tem transformação de verdade, o nosso coração é desobediente. Impede que você reconheça seus erros e transfira a culpa para os outros. Versículo 15 de 1 Samuel. O que Saul diz foi o povo. O povo que escolheu, o povo que separou. Mas quando a gente vai olhar no versículo anterior, a gente sabe que foi ele também. Ele estava coloreado, ele estava no meio. A outra foi que ele era rei. Ele estava à frente, ele era líder. Ah, não pode ser eu, seu filho, tem que ser quem está comigo.
impede que reconheça que já não ouve mais a voz de Deus. Versículo 19 ao 20. Porque você então não deu ouvido à voz do Senhor, mas lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Saul diz a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Ele não conseguia reconhecer que ele não estava mais ouvindo a voz de Deus. Meus irmãos, ele não conseguia reconhecer que o Senhor já não estava mais. Que perigo corremos quando não entregamos o nosso coração diante do Senhor de toda a verdade. E o pior de todos, para mim, Jéssica, para mim, é a rejeição de Deus. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. O Senhor olha para Samuel e diz: Samuel, porque ainda insiste em Saul? Se eu, o Senhor, já o rejeitei, porque você ainda insiste nele. Irmão, você tem o peso disso. Um homem que foi levantado por Deus, o povo pediu ou não pediu, mas quem escolheu Saul? Quem chamou Saul? Não foi o povo, irmãos. Por mais que o Senhor tenha dito: Samuel, eles não te rejeitaram, eles rejeitaram a mim, mas ainda assim o Senhor entregou. Se ele tivesse sido fiel até o fim, o Senhor teria sido com ele até o fim. Porque é isso que acontece, irmãos. Quando o nosso coração não está verdadeiramente aos pés da cruz, quando não há verdade em nós, são esses perigos que nos cercam. E aí a gente acha que a gente é inabalável, aginou. Irmão, essa palavra aqui não é para quem está lá fora. Essa palavra aqui somos para nós. Porque tem muitos que estão lá fora, que estão muito mais atentos do que nós que estamos que servimos ao Senhor. Eu poderia trazer aqui inúmeros perigos, inúmeros. Eu poderia trazer aqui várias passagens da Bíblia, várias. A gente passaria a noite toda falando sobre isso. Mas quando eu estudava, foi isso que o Senhor ministrou ao meu coração. Porque quando a gente olha para a história de Saul, a gente percebe que não foi ninguém que destruiu. Foi ele mesmo. Por um simples detalhe: a dureza do seu coração. Irmãos, nós estamos impedidos de errar. Não. Nós somos falhos, pecadores. O Senhor sabe disso. Quando a gente vai lá, eu vou abrir aqui novamente. Olha a diferença, irmão, de um coração rendido, que entende quem ele é. Olha só a diferença. Salmo 51. Qual é o contexto? Davi pecou contra o matou o marido de Betseba. Mas olha o que ele diz: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti e fiz o que era mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Não me lance fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito, pois não te agrada de sacrifícios, no contrário, eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o Espírito quebrantado
quebrantado e contrito, não o desprezarás, diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, esse homem segundo o coração de Deus era ou não era? Mas qual foi a diferença dele para Saul? Reconhecimento, humildade, coração quebrantado. Diz: Senhor, eu pequei mesmo. Senhor, eu falhei mesmo. Senhor, eu cometi um pecado, meu Deus, que nem eu consigo suportar mais tempo, Senhor. Sabe o que eu acho lindo? É que a Bíblia continua dizendo que ele continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. E aí vocês entendem que Deus não quer muito. Se eu e você estivéssemos no lugar do Senhor, a gente condenaria a vida. Só que aquele que estuda o coração da dizendo, ele errou, ele vai até pagar por isso. Porque não impediu dele sofrer. Mas houve reconhecimento. Houve sinceridade no coração dele. Houve verdade nas suas palavras. Irmãos, estamos vivendo um tempo de frieza espiritual, de cansaço espiritual. Jéssica, você está sendo... Por que você está falando besteira? Não estou sendo verdadeira, porque quem está no Espírito, na sensibilidade do Espírito, vai entender o que está acontecendo. Estamos vivendo num tempo de apostasia. Estamos vivendo num tempo onde se cumpre a palavra do meu e do teu Deus. Se a gente não despertar na verdade que é em nós, infelizmente, nós cairemos nos mesmos perigos que Saul caiu. Jéssica, irmãos, a Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide, vigie, zele, se preserve, para que não caia. É Deus dizendo: olha, você não é melhor do que ninguém. Jéssica, você não é melhor que Luciana. Luciana, você não é melhor que Pastor Edson. Pastor Edson, você não é melhor que Edinaldo. Então, se você não se cuidar, se você não guardar o seu coração, se você não me buscar de todo o coração, se você não for sincero diante de mim, o Senhor não pode fazer nada. Você pode se colocar de pé, irmão? Irmãos, a minha oração, no fundo do meu coração, porque só Deus sabe como eu vim aqui hoje. De verdade, por mim eu não estaria aqui hoje, por vários motivos, e Deus sabe. Porque eu não sou fingida diante de Deus, eu estou falando isso de verdade no fundo do meu coração. Eu não tenho medo nenhum de dizer para Deus de como eu estou, porque Ele já sabe mesmo. Ele já sabe. Então a gente só precisa falar mesmo. E eu quero que você saia daqui esta noite entendendo que isso aqui não é para matar ninguém, porque a palavra não mata, irmãos. Crente de verdade entende que palavra de Deus não mata. Crente firmado na rocha, que sabe quem é Deus e conhece a palavra e entende que palavra de Deus não mata. A palavra do homem mata, mas de Deus não. Que a gente saia daqui essa noite pedindo misericórdia, dizendo: Deus me ajuda. Porque tem dias que eu falo para ele: Senhor, será que o Senhor ainda acha alguma coisa dentro de mim que te agrade, Senhor? Senhor, será que tem alguma coisa ainda dentro do meu coração que o Senhor possa dizer é bom? Senhor, eu estou com medo porque já tem tempo que eu não vejo isso, que eu não sinto isso. Essa tem sido a minha oração,
Irmãos, porque no dia que o Senhor parar de achar alguma coisa dentro de mim que preste, eu entendo que para mim já é o fim, é de tudo. Eu entendo que já não vai ter mais jeito. Porque exteriormente, irmãos, eu posso colocar uma saia debaixo do joelho. Eu posso prender um coque na cabeça. Eu posso dar glória a Deus. Eu posso falar em línguas, mas interiormente quem sabe como estou é só o Senhor. E o Senhor hoje diz para mim e para você: eu só quero a sinceridade do seu coração. Se mostra para mim como tu és, porque eu já te vi desde quando você nasceu. Antes de ser formado no teu ventre materno da tua mãe, eu já te conhecia. Eu já sabia quem tu seria, quem é você hoje. Não há engano para mim. Eu amo a igreja da minha igreja. O que eu tenho preparado para vocês é livramento, é cuidado, é seu. Mas eu preciso inculcar a verdade no coração. E essa é a minha oração, irmãos. Que o Senhor ache verdade em nós. E assim você louva e agradece ao Senhor. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade.